Eu chegava, lia um trecho do meu livro em português, porque eles queriam ouvir a língua do escritor. E depois um alemão lia o mesmo trecho traduzido. E às vezes, eu me lembro uma vez, na biblioteca da Universidade de Frankfurt, teve uma leitura e depois teve uma fala. E a tradução era simultânea, ou seja, toda a plateia tinha fone de ouvido e tinha as cabines com os tradutores. E a Lígia Fagundes Telles estava eu, João Baldo Ribeiro, Márcio Souza, Lígia, só. Cada um falou e leu, e a Lígia falou. Vocês já ouviram a Lígia falar? É uma coisa deslumbrante. Hoje não mais, com 94 anos ela está cansada, ela quebrou o fêmur, ela mandando, mas era aquela fala iluminada, aquela coisa que vai. E aí a Lígia leu, e aí alguém fez uma pergunta e ela começou a responder, e a Lígia também voa, vai embora. E de repente, os alemães começaram a mexer no fone de ouvido. Tirar. Correram os alemães. A tradutora tinha desmaiado dentro da cabine. Teve um mal qualquer, desmaiou. A eficiência alemã rezaria que deveria ter uma substituta, não tinha. O alemão não é assim tão eficiente. E aí o organizador chegou, olha, lamentamos ter evitado um problema, e a Lígia vai falar mais 2 minutos, fazer o fechamento, e os alemães falaram assim, deixa ela continuar a falar em português. E o pessoal falou, mas vocês estão entendendo? Nós estamos entendendo. Não estavam, claro. Mas a magia da Lígia, ela falou mais 25 minutos, e eles assim, paralisados. O que é isso? Esse foi um instante de magia que eu vi numa biblioteca. Então, voltando a Günter Grass, me desculpe. Aí, Günter Grass sentou, Rulfo sentou. Rulfo era muito humilde, mas era uma pessoa iluminada. Aí abriram as coisas, foram feitas as apresentações. O Rulfo bateu a mão no paletó, falou, não vou poder fazer leitura. Esqueci meu óculos. Não dava para ir ao hotel buscar o óculos. E aí ficou uma coisa assim, o que fez? Do lado dele, o Günter Grass fez o seguinte. Por favor, mestre, experimente. O Rulfo botou, perfeito. E a leitura daí para frente foi feita assim. O Rulfo lia, devolvia o óculos para o Günter Grass. O Günter Grass lia, devolvia para o Rulfo. E foi uma coisa comovente. E aplausos voaram. Essas coisas aconteceram dentro de biblioteca. Uma outra vez eu tive na biblioteca, a grande biblioteca americana do Senado, do Parlamento, sei lá, é a maior, agora eu não lembro qual é, que tem tudo do mundo. E aí eu perguntei também, tem livro de Inácio Loyola? E eu esperava dizer não, tinha todos. Tudo que eu publiquei até 1993 estava lá. Porque eles compram os livros do mundo inteiro. Não sei se é espionagem ou não. Mas, olha lá. Olha lá. Bom. Agora deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Bom. Não existe uma biblioteca mais perfeita, mais maravilhosa, mais linda do que a Biblioteca de Babel, de Jorge Luiz Borges. E por quê? Quando eu li o conto, eu fiquei deslumbrado, porque só o Borges. Porque essa biblioteca imaginária, claro, tem todos os livros publicados no mundo, de todas as línguas, de todos os tempos, de toda a humanidade. E ela tem, inclusive,
Todos os livros ainda não escritos. Só a cabeça de um gênio pode fazer assim. Está lá os livros não escritos. Eu acho isso uma coisa tão louca, tão linda, linda, linda. E eu um dia resolvi até fazer uma peça sobre Jorge Luiz Borges, mas ainda não fiz. Não me atrevo a mexer com eles. Mas eu vou... Tem quanto tempo ainda? Tá bom, eu vou... Professor da equação. Mas acho que grande parte. Vocês conhecem a história do meu professor de matemática? Do exame? Aí que vocês vão ver quem que era professor. Eu já estou cheio de ficar sentado. Cadeira dura. Bom. Eu terminei o ginásio em Araraquara, colégio estadual. Você conhece, Marília, essa história? Que, aliás, na plateia tem uma autora maravilhosa de Fortaleza, Marília Novatel. Vocês precisam conhecer, precisam ler. Ali. Aí, não foi até uma futura Adélia Prado, se já não for. Aí, bom, terminado o ginásio, nós tínhamos que escolher entre o científico e o clássico. O clássico era para quem ia fazer humanas, né? Direito, filosofia, letras, etc. E era fácil o clássico, tinha latim, inglês, francês e espanhol. Um pouco antes de eu começar tinha também grego, pena que não peguei o grego. O científico era para quem ia fazer medicina, para fazer engenharia, etc., arquitetura. E tinha 3 matérias serial killers para mim. É a tua filha aquela? É igual a mãe. Pode ir, pode ir. Não precisa ter vergonha. Aí, bom, eu não sabia, eu era crítico de cinema, eu gostava de cinema, eu gostava de teatro, eu gostava de ler, eu gostava de escrever, eu gostava de tudo isso, eu devia ter ido fazer o clássico. Porém, um acidente de percurso aconteceu. Um dia minha mãe virou e falou assim, olha, é o último dia da matrícula para o pré-universitário. Corra. Eu acabei de almoçar, saí correndo. Correndo, eu lembrei que naquele momento era o início de um campeonato de futebol de salão, na época, hoje futsal, e que ia estar assim de mulher. Todas iam estar lá no ginásio. Cheguei em frente ao ginásio, a fila do científico tinha 5, a do clássico 70. Matriculei no científico. E corri para o jogo. Comecei a fazer o científico. Apesar das 3 matérias serial killers, matemática, química e física. Pô, era uma... E o meu professor de matemática, Ulisses Ribeiro, a quem eu presto homenagem, era um homem fantástico. Fantástico, porque ele era severo, disciplinador, zoava com a gente, era um gozador e tinha também uma espécie de carinho por cada um. Eu fazia crítica e no dia que a minha crítica saía, se correspondia, se ele tinha visto algum filme que eu tinha criticado, ele comentava a minha crítica. Não só falando do filme, como também do português, e da redação e de tudo isso. Foi ele que me aconselhou lá, Inácio, cuidado, nunca use o lhe, que ele estraga qualquer frase. Além do mais, Inácio, ponto e vírgula, só usa quem sabe escrever muito bem ou quem é louco. Esse era o Ulisses. E eu
Não, entrei para o primeiro científico, fui mais ou menos bem, porque eu compensava o 1 e 1,5 de matemática, com 10 em português, 10 em História do Brasil, 10 em Geografia, 10 em História Geral, etc. E era um jogo de balanços com as médias e as notas. Passei para o segundo e a coisa começou a complicar. E eu vi que eu não estava indo muito bem. E eu tenho uma coisa dentro de mim. Eu gosto de fazer bem feito o que eu faço. Gosto. Se você pega os meus textos, se você acompanha meu processo de trabalho, eu escrevo e reescrevo sem parar. Até chegar um momento que eu falo assim, tá terminado.